Será que o apóstolo Paulo tinha costume de orar pelos mortos? Bom, é isso que acreditam muitos católicos romanos. E para isso eles utilizam 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16 e 18, onde Paulo fala sobre Onesíforo. Faz, segundo eles, uma oração pela vida de Onesíforo. Mas o problema é que esse Onesíforo, segundo a interpretação católica, estava morto. Portanto, eles interpretam que Paulo estava orando por pessoas mortas, provando assim a oração pelos mortos. Eu convido você a analisar comigo este texto aqui neste vídeo. E depois dele você vai saber se realmente o apóstolo Paulo ele orou por pessoas mortas depois da nossa vinheta. Bom, o texto se encontra em 2 Timóteo, como eu disse, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Vamos ler esse texto aqui, depois vamos fazer uma análise sobre ele. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Bom, deste texto, 3 afirmações são tiradas. Primeiro, que Onesíforo estava morto. Segundo, que Paulo orou pela vida de um defunto, de uma pessoa morta. E terceiro, que se Paulo orou por Onesíforo, significa que existe também um terceiro lugar na eternidade onde as pessoas podem receber essas orações. Ora, se Onesíforo estivesse no céu, não necessitaria do apóstolo Paulo orar por ele. Se ele estivesse no inferno, também não havia necessidade, porque o destino dele já estava selado. Portanto, se Paulo orou pela alma de Onesíforo, então em algum lugar a alma de Onesíforo iria receber os benefícios da intercessão do apóstolo Paulo. Mas será que é isso que o texto está falando? Será que Paulo ele intercedeu por uma pessoa morta? Vamos acompanhar. Primeiro que esse texto ele é de difícil interpretação. Eu não sei se você já percebeu todas, ou a maioria das doutrinas católicas, todas elas estão nas entrelinhas. Todas nas entrelinhas, e principalmente em textos obscuros, onde eles conseguem retirar dali palavras, termos ou ideias completamente alheias ao que aquele texto está dizendo. Uma delas é a questão do purgatório. Você encontrar o purgatório lá naquela passagem de Mateus, onde Jesus fala sobre quem não pagar o último cento não sairá dali. É coisa absurda, né? Esse texto também não foge da regra. Mas vamos ver, segundo o que dizem os escritores católicos. Eu vou usar aqui uma literatura católica para provar para você que é católico está me ouvindo, eu vou provar para você que nem mesmo os escritores católicos dão essa certeza que os apologistas católicos de internet querem tirar da suposta oração pelos mortos que o apóstolo Paulo fez em benefício da alma deste homem e desse Onesíforo. O Novo Comentário Bíblico, São Jerônimo, quando vai comentar essa parte, ele se cala, simplesmente ele diz, olha, fala-se de Onesíforo como se ele estivesse morto. Veja, não há certeza de morte, é como se ele estivesse morto. Um outro, The New College View, Bible Commentary, diz o seguinte, a segunda oração pode implicar que o Onesíforo já está morto, e nesse caso seria um dos primeiros exemplos de oração cristã pelos mortos. Olha as palavras, pode implicar, nesse caso seria, não há nenhuma certeza, eles não batem o martelo. Há suposições de que o Onesíforo estivesse morto. Se estivesse morto, é claro que eles interpretam que Paulo poderia estar orando por uma pessoa morta, provando assim a oração pelos mortos. Mas tudo são suposições. Ainda em outro comentário da Bíblia católico, diz assim, olha, também não sabemos mais nada sobre o Onesíforo, de quem tece louvores tão magníficos. Pronto, esse aqui foi direto ao ponto, né? Não há nada que nós sabemos sobre o Onesíforo. E ele não fala que Paulo estava orando a pessoas mortas. A Enciclopédia Católica, no versão online também, vai dizer o seguinte, olha. A questão é, o que aconteceu com ele? Estava morto, como alguém naturalmente teria lido que São Paulo escreveu, ou escreve? Ou que por qualquer outra causa separou-se definitivamente da família?
A primeira, de longe, é a hipótese mais simples e natural. E se você aceitar, temos aqui um exemplo da oração do apóstolo pela alma de um benfeitor falecido. Então aqui a própria enciclopédia católica também não bate o martelo, tá? Ela fica em cima do muro, mas dá a sua opinião. Olha, eu acho que esse texto é mais natural, sendo aceito como se Onesíforo estivesse morto, tá? Mas nós veremos que a enciclopédia ela não bate o martelo, não está correta nessa sua interpretação. Vamos prosseguir. Bom, qual que é o argumento que eles utilizam, então, para que eles consigam provar que Onesíforo estava morto? Primeiro, Paulo saúda a casa de Onesíforo e não o próprio Onesíforo. Se Onesíforo estivesse vivo, Paulo saudaria o Onesíforo e não a sua casa. Quando Paulo fala sobre as obras de Onesíforo, fala no passado, mas quando fala da casa de Onesíforo, fala do presente. Então, mediante esses dois argumentos, eles acreditam que esse servo aqui, esse amigo do apóstolo Paulo, estava morto, não estava mais vivo quando Paulo faz essa suposta intercessão por ele. Mas primeiro, Paulo não diz em lugar algum que Onesíforo estava morto. Isso é apenas uma suposição, são conjecturas. Paulo não diz, olha, Onesíforo está morto, Onesíforo faleceu, Onesíforo partiu para o Senhor, Onesíforo está dormindo, como é o costume de Paulo usar essa terminologia para os que estavam mortos, os que dormem. Paulo não usa nenhuma dessas terminologias quando se vai referir a Onesíforo. Agora, se nós formos conjecturar, então nós podemos conjecturar da seguinte maneira. Onesíforo poderia estar em outro lugar, por exemplo, como Roma, longe da sua família. Tá? Então, quando Paulo cumprimenta apenas a sua família que está em Éfeso, a mesma cidade que Timóteo, ele cumprimenta quem? A casa de Onesíforo, e não o próprio Onesíforo, que não estava junto da sua família, poderia estar em outro lugar. Tá? Também é uma argumentação muito plausível, tá? Sem necessariamente adotar a ideia de que Onesíforo estava morto, mesmo porque o apóstolo Paulo não diz que ele morreu e não usa as terminologias costumeiras que ele utiliza para falar sobre pessoas que já morreram. Por exemplo, a palavra dormir no Senhor. Olha, eu vou interromper este vídeo, mas é para uma coisa muito boa, tá? É rapidinho. Nós temos um curso inédito sobre catolicismo. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo para você acessar o link e se inscrever. O preço é pequenininho e você vai aprender muito. Tem muitos pastores bons dando as aulas, as palestras, pessoas que são especializadas nessa área. Não deixe de comprar este curso, tá bom? Para abençoar a sua vida e de pessoas ao seu redor. Agora vamos voltar para o nosso vídeo, rapidinho. Tchau. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, em mais de uma ocasião, ele ele cumprimenta a casa de pessoas sem cumprimentar a própria pessoa, sem que isso sugerisse que a pessoa estivesse morta. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15, ele vai utilizar essa mesma expressão. Em Filipenses 4, 22, ele fala, todos os santos vos saúdam, mas principalmente são os que são da casa de César. Então ele fala sobre a casa de César. É claro que César não estava morto, mas Paulo fala sobre a casa de César. Em Filemão, capítulo 1, versículo 2, Paulo vai dizer, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Em 2 Timóteo 4,13, Paulo vai dizer, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele não cumprimenta Carpo, ele não fala sobre Carpo, ele fala sobre a casa de Carpo. Mas será que Carpo estava morto? Provavelmente não. Então isso é muito natural nas cartas de Paulo, Paulo cumprimentar a casa de uma pessoa sem que essa pessoa estivesse morta. Por exemplo, as famosas notas de Albert Barnes da Bíblia, ele vai dizer o seguinte, olha, o Senhor conceda a ele que possa encontrar misericórdia naquele dia, o dia do julgamento. Isto prova que Onesíforo estava vivo, pois Paulo não oraria por ele se ele estivesse morto. Os papistas, de fato, argumentam a partir disso a favor da oração pelos mortos, presumindo a partir de 2 Timóteo 4,19 que Onesíforo estava morto, mas não há nenhuma evidência disso. A passagem, 2 Timóteo 4,19, provaria apenas que estava ausente de sua família.
Mas será que Paulo ele tinha o costume de orar pelos mortos? Bom, os católicos romanos têm que nos provar que Paulo tinha o costume de orar pelos mortos e mostrar isso no Novo Testamento. Não há um só texto no Novo Testamento em que mostra o apóstolo Paulo orando pelos mortos. Um só texto, não existiu um. Hendricks, um escritor evangélico, vai colocar a questão da seguinte maneira, olha. A bênção de Paulo sobre Onesíforo e sua família parece mais como uma bênção geral, uma bênção com base no que Onesíforo já havia feito, e não como uma oração de intercessão. Em outras cartas, Paulo declara diversas vezes seu desejo de bênçãos escatológicas sobre pessoas que estão vivas. Então veja, Paulo ele tem uma intenção, um desejo de oração, mas não uma intercessão. É isso que ele está falando. Mas o que dizer, por exemplo, de Efésios capítulo 6, versículo 18? Esse texto é muito conhecido e muito citado pelos apologistas católicos, né? Que tentam provar a oração pelos mortos. Bom, o texto diz assim, olha, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Então os católicos pegam esta palavra santos e alarga ela para os santos que estão vivos e os santos que já faleceram. Então, segundo eles, Paulo está ensinando a orar também pelos santos que já faleceram, porque segundo eles, não há nenhuma diferença entre a comunhão dos santos, tanto os que estão vivos quanto os que estão mortos. Eles fazem parte da mesma comunhão. Dessa maneira, então, o apóstolo Paulo ensina os efésios, a igreja em Éfeso, a orar pelos mortos. Mas será que é isso que Paulo está falando aqui quando ele escreve essa carta aos Efésios? Bom, vamos cotejar aqui alguns versículos onde Paulo utiliza a mesma expressão, ou a mesma palavra santos. E o que ele quer dizer? Será que ele está querendo dizer que esses santos aqui eram santos mortos, pessoas que já morreram? Assim, é algo interessante porque se essa doutrina fosse tão importante, haveria algo explícito, um ensinamento explícito, um exemplo explícito do apóstolo Paulo orando pelos mortos. Ora, se essa é uma crença fundamental da igreja, de todos os tempos, da igreja universal, orar pelos mortos, por que Paulo não apresenta Pedro, Tiago, João, não apresenta uma só oração pelos mortos? Porque não é. Porque não é algo bíblico. Os católicos têm que ler tudo nas entrelinhas, fazer suposições, tirar conclusões de onde o texto não diz o que eles querem que o texto diga. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 1, observe como que o apóstolo Paulo utiliza a palavra santo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Não é os santos que já morreram, não é todos os santos, os que estão vivos que já morreram. É os que estão em Éfeso. É aqueles que estão vivos, os que são fiéis em Cristo. Esses santos é o que o apóstolo Paulo está citando lá no capítulo 6. Mas vamos prosseguir. Tem mais alguns textos que Paulo fala sobre isso. Por exemplo, Efésios 3,18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Olha, esses santos aqui aos quais Paulo está escrevendo, eles deveriam entender, compreender qual é a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Ou seja, entender o amor de Deus na sua total dimensão. Pessoas que já faleceram, elas não precisam disso. Elas não precisam deste conhecimento. Elas não precisam compreender que o amor de Deus é imenso, porque elas já estão próximas a Ele, né? Mas quem que precisa compreender? Os santos que estão aqui na terra, vivinhos da Silva. São esses que precisam compreender. Como, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 12. Paulo vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha, o aperfeiçoamento dos santos fala de pessoas que estão aqui, estão na labuta, na tribulação, passando por provações. Essas pessoas precisam ser aperfeiçoadas, porque aquelas que já faleceram já conseguiram o galardão delas. Elas já estão próximas a Deus. Elas não precisam de uma obra para o ministério. Elas estão descansando no Senhor. É essa a expressão que a Bíblia usa para aqueles que já faleceram. Eles não estão labutando, aperfeiçoando, sendo provados. Mas Paulo fala que esses santos aqui é aqueles que estão em aperfeiçoamento. Efésios capítulo 4, versículo 12. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2,
olha o que Paulo vai dizer. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo usa a mesma expressão frasal que ele usou lá no capítulo 6, falando de todos os santos. Aqui ele fala por todos os homens. Ora, se lá todos os santos inclui os santos falecidos, então Paulo deveria incluir aqui também os homens falecidos, mas ele está falando até de incrédulos. Será que então nós devemos interceder pelos incrédulos? Fazer orações pelos incrédulos que já faleceram? Ora, incrédulo que já faleceu está no inferno. E a Igreja Católica ensina que aqueles que estão no inferno não precisam mais das nossas orações porque o seu destino já está selado. E Paulo continua, pelos reis e por todos que estão em iminência. É por esses, os reis e os que estão em iminência, que estão vivos. Paulo está falando de pessoas vivas e ele usa a mesma expressão no capítulo 6. Portanto, lá quando Paulo fala oração por todos os santos, ele não quer dizer todos os santos que já existiram no mundo. Está falando dos santos dali que estavam vivos e que congregavam na igreja de Éfeso. Temos uma outra expressão aqui. A expressão que Paulo usa, que o Senhor lhe conceda naquele dia. O que Paulo queria dizer com isso? Será que é uma intercessão, uma oração de intercessão? Ou será que Paulo estava apenas mostrando um desejo, uma intenção naquela oração que ele fez? Hans Bark, que é o comentarista do Comentário Esperança, ele vai dizer o seguinte, olha. Como Onesíforo encontrou o apóstolo, receba ele do Senhor misericórdia naquele dia, muitos comentaristas constatam no desejo de oração, direcionado para o fim, a confirmação de que Onesíforo faleceu. Contudo, uma comparação com 1 Tessalonicenses 5:23, mostra que Paulo usa sem problemas a oração por misericórdia ou proteção no dia final, dedicada a pessoas vivas. Então nós vamos ver depois o que Paulo fala. Ele diz assim, olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha a intenção de Paulo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma oração de desejo, é uma oração de intenção. É a mesma que ele fez por Onesíforo. A mesma. Vamos prosseguir. Burke, ele vai continuar falando o seguinte, olha. Mas caso se aceite que Onesíforo faleceu, será correto interpretar o presente desejo de oração como prece em favor dos mortos? Como defende sobretudo exegetas católicos romanos? Joaquim Jeremias responde a isso. Lembrando que Joaquim Jeremias é um teólogo católico. Paulo conhece unicamente o voto de bênção que deita os enlutados e o falecido nos braços da misericórdia eterna. Aqui, J. Jeremias, ele não está falando de oração pelos mortos. Ele está falando de uma intenção do apóstolo Paulo. E ele continua. Agora, o comentário bíblico Baldman diz assim, outros têm visto nesta passagem tão somente a expressão de um sentimento natural ou a expressão de um desejo que ele recebesse a bênção de Deus. Simples assim. Muito tranquilo, muito natural. Aqui Paulo não está intercedendo. O mais natural a entender esse texto é uma oração de desejo, de intenção. É isso que Paulo está fazendo por Onesíforo. O novo comentário da Bíblia vai dizer o seguinte. Isso não significa, no entanto, que Paulo estivesse orando em favor de seu presente bem-estar como morto, uma prática inteiramente sem base nas Escrituras. A oração diz respeito não ao estado intermediário de todos, e sim à conduta nesta existência, bem como a recompensa no futuro dia de julgamento. Portanto, tal desejo que Onesíforo recebesse adequada e apropriadamente, e apropriada recompensa, preste atenção agora, eu até coloquei em negrito para você, é um desejo que pode ser igualmente expresso a favor dos vivos ou dos mortos, pois está em plena harmonia com o claro ensino de nosso Senhor e do Novo Testamento. Tá? Essa oração de desejo tanto pode ser usada por evangélicos como por católicos, sem implicar, é claro, numa intercessão de oração por pessoas falecidas que estão no tal purgatório. Tá? Então, a oração do desejo é uma oração recorrente nas epístolas de Paulo e nós podemos usá-la tranquilamente, sem que isso colida
com algum ensinamento claro da Bíblia Sagrada. Em 2 Timóteo 4,14, Paulo ele também vai fazer algo parecido. Ele vai dizer, olha, Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ora, também é uma oração de desejo. Paulo está desejando aqui que seja feita justiça contra esse caluniador do ministério do apóstolo Paulo. Sem, contudo, acreditar que Alexandre Latoeiro estivesse morto. 1 Coríntios 5,5, Paulo vai falar também sobre um jovem que havia feito um pecado terrível na igreja. Diz assim, olha, seja este tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, é uma oração de desejo para o futuro, a mesma que Paulo está fazendo ali a Onesíforo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 16 ao 18. Agora, vamos ver alguns pais da igreja, o que eles diziam sobre isso. Por exemplo, poucos comentaram sobre esse versículo. Eu consegui encontrar aqui em João Crisóstomo. E João Crisóstomo não fala nada sobre oração pelos mortos. Ele vai se aproximar muito bem da nossa interpretação. Ele diz assim, olha, observe também que ele diz, o Senhor lhe conceda misericórdia, pois assim como ele próprio obteve misericórdia de Onesíforo, ele desejava que ele obtivesse o mesmo de Deus. E se o Onesíforo, que se expôs ao perigo, é salvo pela misericórdia, muito mais nós também seremos salvos pela mesma. Aqui não há intercessão pelos mortos, aqui não há purgatório, aqui não há oração por pessoas falecidas, tá? João Crisóstomo entendia completamente como nós entendemos este versículo de Paulo aqui. Lactâncio, ele vai condenar os pagãos por orar pelos mortos. Olha o que ele vai dizer. Eles, os pagãos, deveriam, portanto, ter entendido pelos próprios mistérios e cerimônias que estavam oferecendo orações aos mortos. Então ele condena a oração pelos mortos. Ele não diz, olha, nós só devemos orar pelos mortos que faleceram no Senhor, ou nós só devemos orar pelos mortos que estão em Cristo. Então há uma diferença entre vocês, pagãos, orar pelos mortos, tentando obter deles alguma coisa, e as nossas orações cristãs pelos mortos. Ele diz isso? Não. Essa ideia é completamente alheia aos cristãos primitivos. Agora, para provar que a oração que Paulo fez ali por Onesíforo não tem nada a ver com oração pelos mortos, vamos comparar como que a Igreja Católica faz as suas orações pelos mortos. E vamos comparar com a oração do apóstolo Paulo ali naquele versículo onde ele pede por Onesíforo. Olha aqui, tem uma oração de Santa Gertrudes, que é a oração pelos defuntos. Ela faz a seguinte oração, ó. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. A gente não vê o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, eles fazendo nenhum tipo de oração parecida com essa. Há uma outra oração chamada Oração do Descanso Eterno. Ela começa assim, olha. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, e que a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Pai misericordioso, eu vos ofereço o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para alívio das almas sofredoras que ainda padecem no purgatório. Amém. Você encontra algo parecido nas epístolas paulinas com essa oração aqui? Algo bem parecido com essa oração? Ora, se Paulo estivesse orando pelos mortos, Paulo deveria orar parecido com essas pessoas aqui. A oração dele deveria seguir o mesmo ritmo, a mesma intensidade, a mesma clareza. Você não vê isso no Novo Testamento. Novena pelas almas do purgatório. Ó Pai eterno, Pai amantíssimo, Pai misericordiosíssimo, que impelido pela vossa infinita misericórdia, tanto amaste o mundo, a ponto de lhe dardes o vosso Filho unigênito, para que aqueles que nele crerem não pereçam, mas vivam eternamente. Permitireis acaso, Senhor, que sofram ainda por muito tempo no purgatório essas almas queridas, filhas vossas e esposas de Jesus Cristo, que as comprou com o preço infinito de seu sangue? Tende piedade dessas aflitas prisioneiras e livrai-as das suas penas e tormentos. Será que isso aqui parece com a oração que Paulo fez por Onesíforo? Claro que não. Porque não é oração por pessoas mortas que Paulo está fazendo. Está fazendo uma oração de
intenção, como ele fez por outros personagens que estavam vivos no Novo Testamento. Agora, qual que é a expressão naquele dia? Será que naquele dia está falando do purgatório? Porque, segundo a doutrina católica, se Paulo estava orando por Onesíforo, ele estava orando por uma pessoa que estava no purgatório, porque não faz sentido orar por pessoas que estão no céu e nem no inferno. Essa é a doutrina católica. Agora, o que significa naquele dia que Paulo pede por Onesíforo? Cabe lembrar que a oração que são feitas pelas almas do purgatório é sempre para o momento presente, tá? Nunca para o futuro, sempre para o presente. Elas oram, oferecem missas, sufrágios para livrar as almas do presente lá do purgatório. Não é para o juízo final. Agora, Paulo usa a expressão naquele dia. Aquele dia tem a ver com o purgatório? Vamos dar uma cotejada aqui em alguns versículos que Paulo usa essa mesma expressão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Olha o que ele vai dizer. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está falando de purgatório. Será que Paulo foi para purgatório? Não, Paulo foi um mártir. E segundo a doutrina católica, os mártires vão diretamente para o céu. Então, quando Paulo fala para guardar o depósito dele até aquele dia, não pode se referir a um tal purgatório. Está falando do quê? Está falando do dia do julgamento, em que os cristãos receberão os seus galardões de Cristo Jesus. Está falando do bema, do dia, do tribunal de Cristo. É desse dia que Paulo está falando. 2 Timóteo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, aquele dia está atrelado à vinda do Senhor, onde os salvos receberão os galardões, as coroas. Uma delas é a coroa da justiça. Então, a expressão naquele dia não tem nada a ver com purgatório e muito menos com oração pelos mortos. Quando Paulo fala para que o Senhor dê misericórdia a Onesíforo naquele dia, está falando do dia do bema, do tribunal de Cristo, do julgamento do crente. É só isso. Não está orando para que Deus o livre neste exato momento de algum lugar. O comentário bíblico popular, Novo Testamento, diz o seguinte, olha. O apóstolo ora para que este fiel amigo, para encontrar a misericórdia do Senhor naquele dia. Aqui misericórdia é usado no sentido de recompensa. Naquele dia, como já mencionado, refere-se ao tempo em que as recompensas são dadas, ou seja, diante do tribunal de Cristo. Exatamente o que eu acabei de falar. Agora, a Igreja Católica, ela tem uma tradição própria sobre a vida de Onesíforo. E isso, assim, é a cereja do bolo, tá? É para acabar com qualquer argumento católico a respeito de uma suposta oração de Paulo a Onesíforo. Olha o que diz essa tradição. Mártir com Porfírio, Onesíforo foi mencionado na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Segundo a tradição, eles foram para a Espanha, seguindo os passos de São Paulo, e depois sofreram o martírio no Helesponto, sob o comando do imperador Domiciano. Guarde o nome desse imperador, Domiciano. Eles estavam amarrados a cavalos selvagens e rasgados em pedaços. Dizia-se que Porfírio era membro da família de Onesíforo. Então veja bem, Onesíforo com Porfírio morreram de acordo com o mandato do imperador Domiciano. Agora, eu vou colocar para você aqui duas fotos. Uma mostrando a data da morte do apóstolo Paulo e a outra data da morte de Domiciano. Você vai ver que Onesíforo morreu muito depois da morte do apóstolo Paulo. Agora, se Onesíforo morreu depois do apóstolo Paulo, como que Paulo foi orar pela morte de Onesíforo? Não bate. A conta não fecha. A própria tradição católica vai contra a interpretação católica de que Paulo estava orando por um morto, no caso Onesíforo. Agora vem a padical, tá? O atestado, a confissão de que essa interpretação, esse argumento católico de que Paulo estava orando por uma pessoa defunta, uma pessoa morta, e isso implicaria num purgatório, acaba de vez. E eu vou citar aqui nada mais, nada menos do que um dos principais sites de apologética católico do Brasil, o Veritatis Splendor.
Olha o que ele diz sobre essa questão. Uma pessoa faz uma pergunta sobre essa questão de Onicíforo e olha o que eles respondem. Todavia, uma tradição nos diz que Onicíforo de Parim era vivo quando São Paulo fez tal oração. Pronto. Acabou com o argumento dos católicos. Os católicos que ainda insistem que Onicíforo estava morto e Paulo estava fazendo uma oração por ele. Tendo sido morto bem mais tarde, justamente sob Domiciano, muitos anos depois da morte do próprio apóstolo. Nesse sentido, Paulo não teria rezado pelos mortos. Bem, isso tanto faz. Essa é a melhor parte. Essa é a mais engraçada. Isso tanto faz. A falta de um dos apoios a determinada doutrina, oração pelos mortos, não impede que se tenham outros. E os temos em abundância. É engraçado esses católicos. Tanto na escritura quanto na tradição da igreja. Bom, na tradição, vocês podem fazer o que vocês quiserem, inventar o que vocês quiserem de acordo com a imaginação herética da igreja católica. Agora, nas escrituras não existe um só versículo que mostra o apóstolo Paulo orando pelos mortos. Um só. E o que os católicos fazem? Pegar textos obscuros e dali tirar uma interpretação capciosa para incluir uma heresia católica. Tá? Uma delas é a questão da oração pelos mortos. Engraçado, né? A falta de um dos apoios a determinada doutrina não impede que se tenham outros. E as temos em abundância, tanto nas escrituras quanto na tradição. Meu filho, tá difícil ser católico, tá? Pelo menos ser católico que quer se basear na Bíblia. Um católico que quer basear sua doutrina na Bíblia, tá? Na Bíblia eles não conseguem. Bom, esse vídeo ficou muito grande, mas eu sabia que ele ia ficar grande. Mas eu precisava trazer todas esses detalhes para acabar de vez, matar de vez, destruir de vez o argumento católico em cima dessa passagem de 1ª e 2ª Timóteo capítulo 1 sobre o Onicíforo. E nós vimos no final que a própria apologética católica vai desmentir o que muitos estão afirmando como verdade. Tem mais um vídeo que eu quero fazer, por quê? Porque tem um cara chamado Dave Armstrong, ele fez um artigo que está sendo replicado em sites católicos, em muitos sites católicos, sobre alguns depoimentos de teólogos protestantes sobre a oração pelos mortos, onde eles falam sobre a oração pelos mortos e também essa passagem de Onicíforo. Um dos artigos, um dos títulos é assim, olha, autores protestantes explicando como Paulo orou pelos mortos, tá? E eu vou mostrar como que esse Dave Armstrong retirou do contexto a fala destes homens, tá bom? E qual é o contexto que eles estavam falando? Estavam realmente falando sobre a oração pelos mortos? Estava, mas dentro de um outro contexto. Fique esperto, tá? Fique esperto com esses apologistas católicos. Bom, chegamos no final deste vídeo, espero que você tenha gostado, tá? Deixe o seu like, seu comentário, por favor, divulgue esse vídeo para que o nosso canal possa crescer, tá? E esse trabalho possa alcançar outras pessoas. Nós temos também, eu falei aqui, deixei na descrição do vídeo o link para o nosso curso de catolicismo. Você que está interessado nesses temas, você não pode deixar de se inscrever, de comprar este curso. Um preço pequenininho, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau!